Então, gostaria de desejar, falar uma boa noite para todo mundo, né? Agradecer a presença de vocês aqui hoje. E aí, né, a gente vai continuar com as nossas lives, né, de ciência no game e trabalhando o Assassin's Creed Origins agora no mês de maio, né? Então, hoje, né, nossa terceira live com o tema de Assassin's Creed Origins. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre mumificação, né? A química da mumificação. Então, para isso, a gente vai entrar no Discovery Tour, né, que é a parte, né, do Assassin's Creed Origins que a Ubisoft montou como se fosse um tour para você conhecer, né, a história do Egito, as curiosidades. Então, um modo livre de combate, né? Então você pode escolher personagens e andar por aí e passar por tour, como se fosse tour guiado, né, no Egito Antigo. Então, a gente vai fazer por aqui hoje simplesmente por uma questão de conforto mesmo, assim. Alguns lugares que a gente vai passar tem animais, então aí eles entram em conflito com a gente. E aí eu não quero ter que esfolar hienas enquanto eu converso com vocês, então acho que é mais seguro fazer por aqui. Nathan colocou, se você jogou de 99 e for jogar de 2020, vai ser muita mudança desnecessária. Ah, entendi. Eu tô curiosa, eu vou... É um dos jogos que eu quero pegar para jogar esse ano ainda, para sentir a diferença entre o original e o remake. Muito bom, perfeito. Então, galera, hoje a gente vai começar o nosso tour aqui, vamos começar nossa aventura, né, nossa Assassin's Creed Origins, para conversar um pouquinho sobre mumificação, né? Na verdade, a química da mumificação. Então, começo essa nossa live neste maravilhoso oásis de Siwa, né, que a gente explorou na semana passada, né? A gente explorou um pouquinho sobre a biologia de desertos e a gente veio conversar um pouquinho aqui, né, sobre o que é um oásis e tudo mais, né? E por que eu começo o tour aqui, né? Porque aqui tem uma caverna bastante interessante, né, pra gente começar a falar sobre múmias, né? E aí, quando a gente fala em múmias, né, no primeiro momento, a gente tem aquela coisa meio estranha, né, de tipo, nossa, vamos pensar em coisas mal assombradas e mortos-vivos e papapá, né, e coisas horríveis. Mas, na verdade, né, quando a gente fala em múmias, né, a gente, na verdade, está falando de restos humanos que foram propositalmente, né, ou sem querer preservados, né. Então, a gente tem um certo grau de preservação desses restos humanos e essa preservação pode ser feita tanto intencionalmente, né, quando as pessoas fazem processos, né, de preservação do corpo, como podem ser não intencionais, né? Então, tipo assim, a múmia se forma, né, aquele corpo, né, ele se preserva por algum motivo, né, que não seja intencional. Então, como vocês podem imaginar, aqui no deserto é um ambiente bastante quente, né, é bastante inóspito, pouca umidade. Então, qualquer enterro que você for fazer aqui, você vai dificultar muito o processo de decomposição natural, né, do corpo. Então, naturalmente, o deserto do Saara, né, como qualquer outro deserto, é um ambiente que favorece e muito a preservação natural dos corpos, né? Então, as primeiras múmias que a gente conhece do Egito, né, as primeiras múmias egípcias, elas não passaram pelo processo de mumificação, né, que a gente conhece, né, da evisceração e tudo mais. Na verdade, elas eram apenas corpos que foram enterrados no deserto, em cavernas, e eles desidrataram, né, e ficaram preservados. E aí, então, essas são as primeiras múmias, né, que se conhece do Egito. Mas, olha só que coisa interessante, né? As múmias, as múmias egípcias, né, elas não são as primeiras múmias da história, né? Elas não são as múmias mais antigas da história. Vocês imaginam quais são, tipo assim, as múmias mais antigas que a gente conhece na história, assim, tipo, vocês conseguem imaginar, se não são as egípcias, né? Que outras civilizações ou que outras múmias existiriam, né? Para
assim, na história pra gente conhecer? Vocês fazem alguma ideia ou não? Sim, não, talvez. O Juan colocou onde eu trabalho tem várias, né? Tipo, a abafa. Ele tem um comentário aqui do Director's Cut do Resident 3, perfeito. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu tô meio por fora das fofocas de games recentemente, mas vamos ver. Então, onde o Juan trabalha tem múmias, mas essas múmias são recentes, né? Porque se você está trabalhando, então significa que elas estão andando e caminhando por aí. Então, mas na verdade, existem múmias mais antigas do que aquelas do nosso ambiente de trabalho ou tudo mais. Acho que no porão da igreja da Praça da Sé tem isso, perfeito, Nathan. Sim, tem, se eu não estiver enganada, tem múmias lá, né, na cripta da Sé, né? Muito bom. Mas a gente está ainda um pouco longe do que da múmia mais antiga, né, que a gente conhece na ciência, né? Então, olha que legal, gente. Quando a gente vai falar em múmia, obviamente a gente pensa primeiro no Egito, né? Tipo, ficou muito marcado essa parada de múmias egípcias, né? Mas outras civilizações também mumificavam, né, os seus mortos, né? Então, até então, né, até 2022, este ano, né, as múmias mais antigas que a gente tinha registro eram as múmias de Chinchorro, no Chile, tá? Elas têm cerca de 5.000 anos, né? Sendo que as múmias mais antigas do Egito têm 3.000 anos, né? E aí, o que aconteceu? Essas múmias de Chinchorro, peraí, acho que são 5.000 anos, se não estiver enganada. Elas são múmias, né, de civilizações aqui da região do Chile, né, de um povo da região costeira, né, que preservavam os seus mortos. Porém, todavia, contudo, entretanto, né, recentemente, né, acho que em fevereiro desse ano, surgiram algumas múmias em Portugal, né, encontraram alguns vestígios, algumas múmias que não se sabe que aparentemente foram feitas intencionalmente, tá? E essas múmias elas têm uma idade de 8.000 anos, tá? Então, a rigor, por enquanto, né, as múmias mais antigas que a gente conhece até o momento são múmias que vêm lá de Portugal, né, datadas de 8.000 anos. Então, tá um debate, né, bem acalorado entre os arqueólogos e tudo mais sobre assim, tipo, se foi realmente um processo de mumificação, por que essas múmias estão lá e tudo mais, mas elas não são múmias que são atadas, né, que nem acontece aqui com as múmias do Egito, né, mas enfim, fica aí a curiosidade de que as múmias mais antigas registradas atualmente são de Portugal. Mas existem outras civilizações também que fazem múmias, tá, gente? Então, tipo, vocês vão encontrar múmias na China, vocês vão encontrar múmias aqui na América do Sul, vocês vão encontrar múmias aqui no Egito e em algumas regiões da Oceania, né? Então, existem até eles falam de smoked mummies, né? Que são múmias feitas com fumaça, né? Então, quando a gente fala em múmias, a gente vai falar em vestígios humanos, né, que foram preservados intencionalmente ou não. Então, nessa caverna aqui, eu trouxe vocês até essa caverna porque ela retrata, né, como se fosse as primeiras múmias que foram feitas sem a intenção de mumificar, né? Então, é uma mumificação natural, né? E existem múmias naturais que a gente encontra no planeta, né? Então a gente tem o Ozzy, né? Que é uma múmia encontrada na Europa, né? E existem também múmias na região andina, né? Que foram pessoas, em especial crianças, né? Que foram usadas em sacrifício, foram mortas, né? Na região andina, colocadas em posições e por causa das condições, né? Do clima lá dos Andes, elas se preservaram, né? E aqui no deserto do Saara, obviamente não ia ser diferente, né? Sol, calor, baixa umidade faz com que o corpo se preserve mesmo. Então, as primeiras múmias egípcias, né, que tem registro na história, elas não foram mumificadas assim intencionalmente. Elas foram mumificadas sem a intenção de mumificar, né? Então, foram corpos que foram colocados aqui em tumbas, né, em cavernas, e por causa do calor ele desidrata. Aí, com o desenvolvimento, né, da cultura egípcia, aí existem, né, e também com o desenvolvimento da religião, né, e desenvolvimento também de rituais relacionados à morte, né,
você começa a ter processos, né? Você começa a criar processos mais elaborados para mumificação, né? E aí vai entrar algumas coisas, né, relacionadas à química, à física, né? E à biologia, para a gente, como se diz, para a gente conseguir preservar esses corpos, né? Então, não se sabe ao certo porque os egípcios começaram a mumificar, né? Tipo assim, da onde veio essa ideia, né? De vamos, tipo assim, vamos, assim, eles mumificam, né? Os antigos egípcios, eles mumificam por quê? Né? Porque eles acreditam que depois que você morre, você tem uma vida após essa vida na Terra, né? E você preservar o corpo da pessoa que morreu, você faz com que ela tenha uma vida melhor no afterlife, né? Na vida pós-morte. E aí, por causa disso, né, começou-se esse cuidado com a mumificação, né? Começa-se com esse cuidado com o corpo da pessoa falecida. E o que acontece, né? Para você conseguir preservar melhor o corpo, né, daquela pessoa, você precisa desenvolver técnicas para que aquele corpo não se decomponha, né? Olha lá, gente gritando de novo e assustando a gente, mas está tudo bem. Então você precisa desenvolver técnicas, né, para que você consiga preservar esse corpo, né, da melhor maneira possível. E aí então, na civilização egípcia, né, passa-se, né, de enterrar corpos em cavernas para você ter literalmente lugares onde você vai fazer, né, onde você vai fazer todo o processo de mumificação. Então, eu vou andar aqui com vocês um pouquinho, né, para a gente explorar um pouquinho um templo, né, aqui como se fosse um espaço onde vão mumificar as pessoas. E aí a gente vai discutir um pouquinho, né, a gente vai ver um pouquinho fatores químicos e físicos e biológicos, né, que facilitam a mumificação, né. Então, esse é o objetivo da live de hoje, a gente vê um pouquinho, né, sobre o processo químico da mumificação. Então, a gente já viu que a gente está no deserto, né? Então, a gente está no meio do deserto do Saara. Então, é um ambiente quente, é um ambiente com pouca umidade, né? Então, já favorece a desidratação de tecidos, né? Então, já favorece você perder água no tecido. Então, você... Tipo assim, quando a gente vai falar em vida, né? Quando a gente vai falar em manter a vida funcionando, a gente vai falar em precisar de água, né? Então, num ambiente desse, manter a vida funcionando é muito difícil. Então, se você morre, fatalmente sua água vai evaporar rapidinho. Então, aqui já é naturalmente um ambiente que favorece a perda de água, né? E aí, então, quando a gente vai pensar no processo de mumificação, no processo de eu quero preservar o corpo, né, para que ele não se decomponha e o espírito possa viver livremente na outra vida, a gente vai precisar mais do que calor, né? A gente vai precisar de outros artifícios. Então vamos passear aqui bem assim por esse ambiente super saudável, né, para a gente ver o que os antigos egípcios, né, faziam para preservar os corpos, né? Então, para começo de conversa, quando os corpos chegavam, né, nesses espaços, né, gente, um adendo, né, as pessoas que fazem isso, né, são as pessoas que mumificavam, né, são artesãos extremamente especializados nessa arte, tá? Então, tipo assim, era um ofício que se passava de família, né, de pais para filhos, e assim, mumificar era caro, tá, gente? Tipo... Normalmente, quando vocês veem, assim, múmias, são de pessoas, assim, medianamente ou muito ricas, tá? Porque era um processo que depois de um tempo ficou bem caro. Mas, enfim, vamos lá. O corpo chega, né, e ele é lavado, né? Então, os sacerdotes, né, as pessoas lavam o corpo, né, tiram todos os pelos. E aí, né, depois que esse corpo ele é lavado, se passa por um processo bastante interessante,
que é a retirada do cérebro e dos órgãos, né? Então, o cérebro, ele é retirado pelo nariz, né? Então, aqui a gente está vendo um ritual de evisceração, né? Então, a gente está vendo aqui uma coisa bastante interessante, que é o cara tirando, né? Um dos sacerdotes tirando os órgãos de dentro do abdômen, né? Do falecido. E daqui a pouco ele começa a enfiar um gancho no nariz ali do cara, né? Da pessoa, para tirar o cérebro, né? Então, olha que interessante. Todos o nosso corpo, né? Todos os seres vivos, eles são formados, né? Por uma série de elementos químicos, que são os chomps, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fosfato e enxofre. Todos os seres vivos, opa, você não sai daqui, né? Todos os seres vivos são formados por esses elementos químicos. Então, esses elementos químicos, né, eles vão formar o nosso corpo, também formam a água. Então, tipo assim, no final das contas, no final das contas, o nosso corpo nada mais é do que uma nutrição, né? Tipo assim, é um alimento para outros organismos, né? Podem ser carnívoros, podem ser micro-organismos, né? Então, no final das contas, assim, né, a gente serve de alimento para outros organismos. Então, se a gente conseguir tirar a maior quantidade de água do nosso corpo e a gente conseguir tirar a maior quantidade dos nossos órgãos, né, a gente vai decompor menos, né? Então, esse processo, né, da retirada do cérebro e da retirada dos órgãos facilita a preservação do corpo, porque está tirando, né, órgãos e líquidos de dentro do nosso corpo, né? Então, a gente vai ficar cada vez mais oco. E aí, uma coisa interessante que acontece aqui é que quando os sacerdotes, né, eles tiram as vísceras, né, e o cérebro, eles lavam o corpo normalmente com resinas e com vinho. Então, olha que interessante, né? O vinho, ele é um álcool, né? Ele é uma coisa, um líquido alcoólico. Olha lá o cara tirando o cérebro, né? Tipo, pelo nariz ele quebra o osso esfenoide, que é um osso que tem aqui entre tipo assim, como se fosse o teto do nariz. E aí ele bate assim para o cérebro liquefazer e sair, né? Então, olha que interessante, depois que tira o cérebro e os órgãos, né, as cavidades elas são lavadas com vinho e com resina. E nessa época aqui, né, a gente está falando de Egito Antigo, as pessoas não conhecem fungos e bactérias e tudo mais, né? Nossa, a pessoa ficou me olhando ali, eu achei que ele ia dar uma bronca, mas tá tudo bem. Então, eles não conhecem fungos e bactérias, mas o uso das resinas, né, e do álcool é um antisséptico, né? Já está tirando, né? Já está criando um ambiente ali que deixa desfavorável para a criação de micro-organismos. Então, assim, esse processo, né, que o lavar com vinho, lavar com resinas e lavar com ervas, né, colocar ervas dentro do corpo, enquanto pode parecer sagrado para tipo, a gente está cuidando, a gente está abrindo um caminho para esse indivíduo que faleceu, ao mesmo tempo você está colocando substâncias, moço, estou querendo falar, né? Está colocando substâncias que são preservativas, né? Tipo, impedem o crescimento de fungos e bactérias. Então, olha que legal. Aí os órgãos são retirados e colocados nos vasos canópicos, né? Que são esses vasinhos aqui. E aí dentro dos vasos, né, eles são preservados com vinho ou com um sal chamado natrão, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, o corpo está eviscerado, né? Então, já tirou aqui os órgãos e o cérebro, então já tirou uma grande quantidade de líquido, né? De carne de dentro do corpo. E aí o corpo agora, ele vai para um outro lugar, ele vai ser colocado dentro deste sal aqui, ele vai ser colocado... Ai, gente, eu tentei baixar o som das vozes, mas eu não consegui. Então, eles ficam falando aí. Então, olha que legal. Aqui, o corpo, depois de todo mundo já falou? Beleza. Então, aí olha que legal, depois que o corpo é eviscerado, né, ele é limpo, e aí ele é colocado dentro desse sal, né, os antigos egípcios colocavam esse corpo dentro desse sal, colocavam sal dentro do corpo, esse sal chama natrão, né, e o natrão, ele é um sal bastante interessante, porque, né, ele deriva acho que como é que é? Não é carbonato de cálcio, acho que é carbonato de cálcio, se eu não estiver enganada, qualquer coisa eu corrijo essa informação, que é um tipo, né, de mineral que forma o deserto branco, que a gente falou semana passada, né? Então, lembra que a gente viu o Black Desert, né, o deserto negro, que é formado por rochas magmáticas, né?
E aqui a gente tem o deserto branco, que é formado por rochas calcárias, né? E no Egito, né, nessa região aqui na depressão de Catari, por aqui, né, existe um depósito muito grande de natrão. Porque aqui, né, você tem lagos que, assim, você tem como se fossem oásis muito salinos, muito salgados, e quando esses oásis eles evaporam, sobra esse sal, né, no fundo dos lagos. E os egípcios descobriram esse sal, né, o natrão. E eles usam o natrão para várias coisas, né, para preservar alimentos, para mumificação, e inclusive também para fazer um tipo de pigmento chamado, como é que é? Eu esqueci, é um pigmento azul, que é, inclusive, assim, tipo, foi um dos primeiros pigmentos azuis que se tem na história, né, o que eles utilizam o natrão. E também utilizam o natrão para fazer, tipo, como se fosse uma porcelana. Então, aí olha que legal, né? Por que que você coloca o corpo no sal? O corpo vai ficar no sal entre 30 e 70 dias, né? E aí vem uma coisa muito interessante, que vai entrar um conceito da biologia muito famoso, que é a osmose, né? Então, a osmose nada mais é do que o movimento, né, de solvente, né, entre meios mais ou menos concentrados, né? Então você tem aqui o corpo do indivíduo, apesar de morto, ainda é formado por muitas células, né? E essas células, elas têm uma concentração de sais e uma concentração de água. E aí quando você coloca muito sal do lado de fora da célula, né? Você concentra muito sal do lado de fora da célula, a célula tem a célula não, né? Existe uma coisa chamada pressão osmótica, que é a diferença, né, de concentração dentro de soluções. E existe uma tendência dessas concentrações se igualarem. Então, se a pressão osmótica está muito forte fora da célula, a tendência da célula, né, a tendência da água da célula é ir embora, né? Então, essa célula expulsar a água, né? Então, o sal que está do lado de fora do corpo, assim, grosseiramente falando, puxa, né, a água de dentro das células e vai desidratar esse corpo. E aí esse corpo ele vai ficar aqui nesse sal por cerca de 30 a 70 dias. Ele não pode ficar mais, ele não pode ficar menos, porque tipo assim, se ele ficar muito no sal, ele endurece a ponto de você não conseguir dobrar, né, fazer as posições que são precisas, né, para mumificação. E se você deixar menos, ele estraga, né, porque ele não vai desidratar corretamente. Então, olha que coisa legal, né? Quando a gente está falando no processo de mumificação, a gente já falou de preservativos químicos, né? Então, usar resinas, usar o vinho. Agora a gente está falando de você usar o sal para desidratar esses indivíduos, né? Nos vasos canópicos também é colocado vinho, é colocado natrão, né? Então, olha só que bacana, né? Você tem aqui um desenvolvimento de tecnologia, né? Você tem um desenvolvimento de técnicas para melhorar, né? Para aperfeiçoar esses rituais, assim, né? De pós-morte, né? Então, aí uma vez que o indivíduo ficou lá, né? No natrão, aí ele passa pelo processo de atadura, né? Os sacerdotes enrolam, né, o corpo, né, com as ataduras, que são feitas de linho, que é um tipo de planta que a gente vai conversar na semana que vem, né? E aí depois é feito, né, o sarcófago, né? Pode ser feito de madeira ou de um tipo de papel, né, que é o papiro. Vou sair daqui que esse pessoal tá falando, tá me irritando. Então, olha só que legal, né? A gente tem então um mega desenvolvimento, né, tecnológico de metodologias e estratégias, né, para você preservar o corpo desse indivíduo, né, para ele tipo viver bem depois que ele morre, né? Então, nossa, que aí ajoelhou aqui do nada, que coisa louca. Enfim. E aí a Ubisoft ela foi bastante cuidadosa nesse processo aqui de pesquisar sobre a mumificação. Porque olha só que legal, né? O que se sabe sobre a mumificação hoje em dia assim, até pouco tempo eram de escritos de gregos, né? Acho que se não estiver enganado, de gregos que visitaram o Egito. Então tinha relatos de, acho que Heródoto, se eu não estiver enganada, e de um outro cara que veio para cá e aprendeu, né, o processo de mumificação, assim. Mas obviamente que esses processos de mumificação, essa tradução ela vem super enviesada, né, por uma outra cultura, né?
E aí, por exemplo, o processo de retirada do cérebro, né? O Heródoto coloca aqui o pessoal fazendo as ataduras, pessoal, tipo depois que sai do natrão, né? Coloca, eles amarram, eles passam o linho, né? E amarram o corpo. Então, por exemplo, o Heródoto ele coloca que o cérebro é retirado por um gancho de metal. Mas, na verdade, hoje em dia, por causa do desenvolvimento de várias tecnologias, como o escaneamento, o scanner, né, que a gente, o tomógrafo, na verdade, hoje você faz tomografias de múmia, né, você coloca as múmias lá no tomógrafo e você vê o que está lá dentro, e descobriram, né, dentro dos crânios, não eram ganchos de metais, eram ganchos de outro material orgânico que se usava para liquefazer o cérebro, né, então... Olha que coisa louca, né? A partir do momento que a nossa tecnologia também evolui, né? Que a gente descobre outras técnicas de criação de imagem, a gente também entende o passado, né? Então, muito louco. E o que se sabe de mumificação, né, até pouco tempo, eram desses escritos desses gregos que viajaram para o Egito, né, conheceram o Egito. E hoje em dia, né, com o desenvolvimento de tomografia, escaneamento 3D, raio-x, hoje em dia você não precisa nem mais, literalmente, desatar as múmias, né? Você coloca elas dentro dos scanners e aí vem a imagem. E com isso... a gente vai descobrindo mais coisas, né? A gente vai conhecendo mais sem ter que interferir tanto na peça, né? Então, é muito interessante esse processo de ver como, mesmo a gente está em pleno 2022, a gente ainda sabe poucas coisas, né? A gente ainda tem muito a descobrir sobre esse processo, né? Então, a intenção de hoje, né, era só conversar com vocês um pouquinho sobre isso, né, a gente passear por esse templo, esse passeio super mórbido aqui de vários corpos, mas mostrar como, conforme a humanidade vai explorando, né, o meio ao redor dela, ela vai conhecendo ferramentas que vão facilitando a vida dela, seja para rituais assim corriqueiros, né? Tipo assim, vou fazer uma comida até preservar os seus mortos, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, que é uma coisa bem legal, peraí, que é as minas de natrão, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu só lembrar quando é que fica, acho que fica aqui, se eu não estiver enganada. Na origem da pirâmide. Ai, gente, me esqueci onde é que fica. Mas elas ficam por aqui, que é a região onde eles extraem o natrão do fundo dos... Acho que é aqui, deixa eu ver. Isso. Que eles extraem aqui o natrão do fundo dos lagos que ficam secos, né? Então, é um sal. E aí, de acordo, né, com o quanto a pessoa conseguia apagar, né, o ritual de mumificação, ele é mais ou menos complexo, né? Então, normalmente as pessoas mais ricas, né, faraós, pessoas assim, tipo, de cargos de poder, né, conseguiam fazer mumificações completas, assim, tipo, com evisceração, com sarcófagos caros e tudo mais, né? Enquanto, tipo, as pessoas mais pobres, assim, às vezes mal eviscerava, né? Deixava 40 dias no natrão. E quem era, tipo, muito, muito, muito pobre mesmo, assim, não tinha condição nenhuma de pagar uma mumificação, era enterrado no deserto, e o deserto mesmo com as questões de calor e desidratação mumificava naturalmente o corpo, né? Mas é interessante ver como, assim, conforme a humanidade vai encontrando, né, recursos, ela vai utilizando para si, né? Então, aqui, o pessoal da Ubisoft deixou bem claro que não existiu essa região, essa mineração de natrão, mas como se diz? É uma inspiração, né? Então aqui vocês conseguem ver essas águas super salinas aqui, né? Onde tem os sais concentrados. Elas ficam aqui, ficam evaporando, e conforme ela evapora, ficam as poças de sais, que aí o pessoal das minas, né, recolhe e vende, né? Tanto para os templos de mumificação, quanto para o pessoal que preserva alimento, ou para os artesãos, né? Então, assim, é muito interessante ver como
a humanidade foi, como se diz, criativa, né, em usar os recursos que estão ao redor dela. Né? E aí, né, isso envolve também os animais e as plantas que estão ao redor, né, dessa humanidade. E aí, na semana que vem, então, a gente fala um pouco sobre a agricultura e a nossa última live sobre a fauna, né, do Egito Antigo e como ela interfere, né, como na criação de deuses e tudo mais. Então é isso, gente. Já são 10h03, né? Já deu a meia hora aí de bate-papo. Se tem alguma pergunta sobre o processo de mumificação, sobre a química da mumificação, querem fazer algum comentário sobre mumificação? Foi assustador? Foi tranquilo? Ou tá todo mundo bem? Obrigada, Nathan. Obrigada pela sua presença. Até semana que vem. Vejo você semana que vem pra gente falar então sobre agricultura no deserto. No deserto não, no Egito. Beleza, então se tá todo mundo bem, não temos perguntas, nem agonias, nem dúvidas, a gente pode encerrar hoje e aí a gente volta semana que vem, então, para falar um pouquinho sobre agricultura no Egito Antigo, né? A gente vai ver que existem algumas plantinhas aqui que a gente ainda estão aqui com a gente, né? E interferem bastante na nossa história. Juan mandou um joia, era para ser um joia, tranquilo. Não, tá tudo bem. Compreendo perfeitamente. Então é isso, gente. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Tem muita coisa para falar sobre múmias, né? Mas é só pra gente ver que, assim, as múmias, né, elas são como se fossem tributos, né, às pessoas falecidas. Então, tipo, elas são uma maravilha arqueológica, biológica, histórica, química, né? Então, elas merecem todo o nosso respeito, né? Não só serem taxadas como assombrações. Então é isso, gente. Boa noite. Obrigada pela presença. E aí a gente se vê semana que vem. Até mais, gente. Obrigada pela presença.